Olá, já estamos ao vivo, bem-vindo para você, bem-vindo você aí que está conectado, acompanhando a gente pelo canal PNTV Play e também no site potiguarnoticias.com.br. Eu sou Marclene Oliveira, hoje vamos fazer o nosso podcast daqui do Potiguar Notícias, recebendo o Dr. Luiz Gomes, que é advogado trabalhista. Ele é doutor em Ciências Sociais e Jurídicas. Vai ser uma honra fazer esse bate-papo. O nosso tema é o 7 de setembro. Vamos fazer uma reflexão histórica e social, entender a origem dessa data, qual é a importância desse 7 de setembro, né? Como era antigamente, qual era a importância de antes e qual é a importância de hoje? Será que mudou alguma coisa? Como é que está esse cenário hoje? Vamos fazer essa reflexão e entender tudo direitinho. Conto com a sua companhia. Lembrar que nós estamos ao vivaço aí, seremos retransmitidos, na verdade, né, por vários canais de comunicação, várias emissoras. Tem aí a Cena TV, Web TV de Macaíba, 105 FM de Ceará-Mirim, FM Liberdade de Felipe Guerra, Macaíba FM, FM Flores de Jaçanã, FM Executivo de Nísia Floresta, FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante, Zona Norte FM, Liberdade FM de Cerro Corá, Asas de Esperança de Mossoró, Santa Rita FM de Santa Cruz, Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas, Rádio FM de Bahia Formosa, Princesa FM de São Bento do Trairi, Curimataú FM de Nova Cruz, Guaraíras FM de Areis, Voz Serrinense FM de Serrinha dos Pintos, TV Rádio Goianinha Web, Rádio Extremoz FM, Rádio Saudade Web de Ceará-Mirim. Então são aí os nossos canais, as plataformas que divulgam, que retransmitem esse bate-papo aqui muito importante que fazemos de segunda a sexta-feira no seu Potiguar Notícias. É o nosso podcast. Vamos então de entrevista, fazer esse bate-papo, agradecer imensamente ao Dr. Luiz Gomes, que é doutor em Ciências Sociais e Jurídicas. Que prazer recebê-lo, muito obrigada pela sua presença, né, por ter atendido o nosso convite. Vamos fazer esse bate-papo, conversar sobre essa data, esse feriado, 7 de setembro, né, Dr. Luiz? Bem-vindo, obrigada. Olá, bom dia a todos que estão acompanhando o podcast, né? Para mim é uma satisfação retornar aqui ao Potiguar Notícias, uma casa que sempre me recebeu muito bem, na lembrança e na memória do meu amigo Pinto Júnior, que muitas ideias tínhamos no passado, e ele deixou uma marca para a política e para o jornalismo do Rio Grande do Norte. E quero parabenizar pela iniciativa do podcast, que eu acho que está fazendo um grande sucesso, e para mim é uma alegria estar aqui com você. Perfeito. O Dr. Luiz, gente, já deu para perceber que ele tem uma voz de locutor, né? Que maravilha! Me sinto muito honrada em entrevistar um homem assim com essa voz imponente. Eu tenho certeza que vai trazer muitas informações para esse bate-papo aqui, enriquecer bastante essa conversa sobre o 7 de setembro. Vamos trazer informações, pesquisas, né? Fomos pesquisar na internet, saber um pouquinho mais sobre o 7 de setembro. E tem uma pergunta: afinal, o que aconteceu no dia 7 de setembro? No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, então imperador do Brasil, proclamou o grito da independência, consolidando o Brasil como uma nação independente. O país era colônia de Portugal, como já sabemos, ou seja, seu território pertencia ao país europeu.
após diversas revoltas separatistas, destacando a Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, o desejo dos brasileiros de tornar o Brasil um país próprio foi aumentando a cada dia. O 7 de setembro é um dia extremamente importante para a nossa história. A memória coletiva em nosso país é que a partir desta data que se fundou, de fato, o Brasil, né? Apesar das informações de que o grito da independência de Dom Pedro I teria sido às margens do rio Ipiranga, já diz aí o nosso hino nacional brasileiro, né? Os historiadores atualmente não têm certeza se esse fato realmente ocorreu. O 7 de setembro é feriado ou ponto facultativo? O dia 7 de setembro é considerado feriado nacional conforme as leis 662 de 6 de abril de 1946 e também a lei número 10.606 de 19 de dezembro de 2002. Quais são os feriados de 7 de setembro, ou do mês de setembro? Olha só, o único feriado que nós temos neste mês de setembro é exatamente o 7 de setembro. Doutor Luiz, independência ou morte? Será que foi isso mesmo que o Dom Pedro declarou às margens do Ipiranga? Será que ele estava mesmo às margens desse rio? Vamos aí fazer uma reflexão histórica e trazer para os nossos dias atuais. Eu me lembro que quando eu era criança, já tem um tempinho, algumas décadas aí, o 7 de setembro era uma data assim muito esperada, era assim a data no meu universo infantil, a data mais importante do ano. Ficava ali, acho que chegava ali o 7 de setembro e o Natal, né? E o Dia das Crianças, claro, né? Mas assim, do ponto de vista social falando, o 7 de setembro antigamente, gente, tinha uma relevância muito grande, a questão dos desfiles cívicos, havia uma certa reverência, né, doutor Luiz, por parte da sociedade de um modo geral, não só por parte das instituições, porque a gente vê que o 7 de setembro é muito forte ainda hoje no quesito militar, né? Mas antigamente tinha muito essa reverência do lado mesmo da sociedade civil organizada. Vamos fazer então uma abordagem desse antigamente e os dias atuais. Fique à vontade. Olha, primeiramente quero falar que a independência do Brasil, de 7 de setembro, e a segunda data mais importante comemorativa do Brasil é 15 de novembro, que é a Proclamação da República. Eu reputo como as duas datas mais importantes mesmo na história do Brasil. A independência do Brasil, que ainda é uma luta que se permanece até hoje, nós não temos uma independência plena, nós estamos acompanhando isso no dia a dia, isso não vem de agora. Vamos resgatar um pouco. Desde o descobrimento, o Brasil vem sofrendo inúmeras retaliações internacionais, idas e vindas, e ainda na época das províncias, das Seis Marias. Nós vamos voltar um pouco no tempo. Sim, não é, até chegarmos a 1808, quando o Brasil de fato ainda era uma colônia, totalmente colônia, e era uma colônia portuguesa, e nós temos que fazer essa referência sim a Portugal, aos portugueses, porque diferente da Europa, o Brasil, com essa dimensão toda, a coroa portuguesa conseguiu manter um único país. Bom, é muito bom, inclusive, ter essa temática nesse dia de hoje, porque a independência do Brasil é uma coisa que precisa ser conquistada todos os dias, né? E nós não podemos falar de independência sem fazer uma narrativa da história do Brasil. Nós sabemos que o Brasil foi descoberto em 1500 e desde lá Portugal conseguiu manter a unidade nacional, conseguiu manter o país na dimensão que ele é hoje, dividido nas Seis Marias, depois nas províncias, e o Brasil conseguiu se manter nessa unidade federativa, vamos dizer assim. E esse processo de construção do Brasil foi um processo difícil, sempre foi. Nós tivemos grandes dificuldades na história, desde as questões inglesas sobre o ouro do Brasil, e assim, tivemos inúmeros percalços no Brasil. Mas tudo isso começou a ser mais definido em 1808, quando a família real portuguesa teve que desembarcar no Brasil, porque a Revolução em Portugal, a invasão francesa, expulsou a família real de Portugal, e aí Dom João VI veio para cá em 1808, e aí sim
o Brasil passou a ter, de fato, o rei, né, um imperador já desde esse momento, mas ainda como colônia, mas regido pelo Principado Português. E Dom João VI, então, desde esse período, já tinha propostas, porque o Brasil já estava desenvolvido em alguns aspectos da agricultura, as províncias cresceram, a indústria do café, o café, a extração mineral, tudo já estava indo muito bem. Cana-de-açúcar, então assim, com isso também muita escravidão, muitos os feudos, né, que são o período feudal no Brasil, que a gente enfrentou, e já com a chegada de Dom João VI, essas questões políticas também começaram a ser pautadas. Até que em 1816, a família real portuguesa foi convidada a voltar para Portugal. Então Dom João VI teve que voltar para Portugal para assumir o trono novamente em Portugal, ou seja, a família real voltou ao trono em Portugal. E para isso ele deixou o filho Dom Pedro I no Brasil para fazer os papéis de regente do Brasil. Ou seja, o principado era português, mas a regência era brasileira, já com Dom Pedro I. E é importante destacar, assim, nessa conjuntura, que Dom Pedro I perdeu a mãe muito cedo. E ele foi um menino criado longe dos pais. Então ele sempre teve assim, muita independência desde criança. Vamos assim resgatar um pouco dessa história. Apesar de não ser muito estudioso, mas ele era dedicado e muito determinado naquilo que queria, desde criança. E quando foi em 1821, salvo melhor memória, ele foi declarado regente oficial do Brasil, ou seja, o primeiro com autonomia de muitas coisas, porque a família real já não voltaria mais para o Brasil. Então ficou o príncipe regente, e ele, como príncipe regente, recebeu pressões políticas de toda a ordem, das províncias, da grande elite brasileira, vamos ser sinceros. A elite brasileira não queria mais se submeter aos comandos de Portugal. E Dom Pedro I ficou numa saia justa muito grande. E ele também não tinha muita vontade de voltar a Portugal. E foi quando nasceu esse movimento de independência do Brasil. Tanto que quando chegou a carta em janeiro de 1821 da coroa portuguesa determinando que o príncipe regente voltasse para Portugal, porque estava acontecendo a possibilidade de uma revolta no Brasil, em que se temia muito pela morte de pessoas, inclusive de Dom Pedro. E Dom Pedro, naquele dia, acho que foi 22 de janeiro de 1821, salvo meu juízo, ele declarou que não ia voltar para Portugal. Foi quando foi criado o Dia do Fico. Não sei se você já estudou na história, nós já estudamos lá atrás na história, o Dia do Fico. Foi quando ele disse que não voltaria para Portugal, ficaria no Brasil. E a partir dali, então, se construiu essa hipótese de o Brasil ir construindo a sua independência. E quando chegou em 7 de setembro, aproximadamente 7 de setembro, com muito apoio e orientação, vamos registrar, o Bonifácio de Andrada era um grande conselheiro do Dom Pedro, e ele era um jovem, vamos admitir, ele vê que ele nasceu em 1798, então ele com 20 anos era o regente, príncipe regente do Brasil, um menino, né, e tinha que tomar grandes decisões, e nessas decisões o conselheiro maior que ele tinha era o José Bonifácio de Andrada, e pôde também apoiá-lo nisso. Foi quando no dia 7 de setembro, passando pela margem do Ipiranga, na verdade era uma passagem que estavam indo de cavalaria, foi quando ele tomou essa decisão de dizer a independência ou morte, ou seja, ou se declarava a independência ou ele ia morrer. O temor da coroa portuguesa era que ele morresse, de que os brasileiros não queriam mais portugueses aqui, portanto iam matar o Dom Pedro. Né? Então ele enfrentou e disse a independência ou morte e ficou do lado da independência. Ou seja, foi aí que ele tomou definitivamente uma decisão de que, a partir dali, o Brasil seria, de fato, um Brasil independente e não mais obedeceria às ordens da coroa portuguesa. Então foi nesse ponto que a independência nasceu, foi com essa construção histórica, dessa rebeldia de Dom Pedro I desde a infância, e quando aos 20 e poucos anos, ele teve a responsabilidade de tomar uma decisão para o Brasil. E essa decisão foi o 7 de setembro, nas margens do Ipiranga, que era uma cavalaria que ia de passagem por ali,
E assim ele anunciou, é aqui a independência e pronto. Então foi assim que nasceu o Dia da Independência. Então, tem uma curiosidade aí, doutor Luiz, porque a história popularmente ficou conhecida com esse grito, né, independência ou morte, levou-se a ideia de que ele teria falado isso no sentido a palavra morte seria no sentido de guerra. Mas, na verdade, era uma referência a ele. A ele. Era ele. É porque se ele não atendesse, ele corria o risco de morte. Então, assim, a independência nasceu dessa iniciativa dele porque ele se posicionou ao lado da independência. Ou o Brasil era independente ou ele estava disposto a morrer pela independência do Brasil. Ou seja, enfrentaria a artilharia portuguesa para defender o Brasil. Então foi o primeiro defensor maior do país, foi Dom Pedro I, porque ele deu a própria decisão de dizer ou é independente ou eu não quero mais. E foi assim que nasceu. Então ele foi, de fato, um grande... Por isso que nós temos essa grande data no Brasil, que foi nesse dia. Mas essa independência ela vinha sendo construída desde o dia que ele disse que ia ficar no Brasil. Lá no dia 7 de setembro foi que se anunciou definitivamente com apoio da elite brasileira, vamos registrar, ele teve aí nesse sentido o apoio da burguesia, dos grandes latifúndios, para que ele ficasse, que eles preferiam que ficasse Dom Pedro do que se submeter a Portugal. Foi esse o motivo, que a elite brasileira não queria mais obedecer Portugal. E aí a única maneira que existia, ou Dom Pedro ficava com eles, ou eles iam ter que botar Dom Pedro para correr. E ele disse, não, eu fico, pronto. E aí começou a independência, no dia 7 foi anunciado e criada definitivamente a independência do Brasil. Oficial. Né? Isso. E acredito, doutor Luiz, que esse grito, né, essa decisão dele de independência ou morte, tenha sido assim, um marco, né, um registro realmente da democracia. Vamos trazer para os dias atuais. E, afinal de contas, o que é essa democracia, essa atitude, esse gesto dele ter falado essa frase, independência ou morte, nada mais é do que essa mensagem. Eu quero a democracia, eu quero a independência. Então, para a gente compreender melhor o conceito de democracia, quando Dom Pedro falou isso, e para os dias atuais? Olha bem, na construção histórica, nós vivíamos um país onde a monarquia era o sistema de governo, não era ainda a democracia, nem era a república. Nós viemos até isso em 1891. Naquele momento, então, as coisas começaram a se organizar. E teve um outro fato, antes de eu entrar, porque eu quero falar sobre essa questão da democracia, quando nós falarmos da proclamação da República, que é quando nasce a democracia brasileira. Definitivamente, de fato, de direito, em 1891, com a proclamação da República. Mas nós tivemos um outro episódio nesse período, e é importante, já que estamos falando de Dom Pedro, de independência, de que Dom Pedro resolveu voltar a Portugal em 1831, porque estava sendo ameaçada a coroa portuguesa. E ele, como um guerreiro, que ele era um guerreiro, e ainda declarada a independência do Brasil de Portugal, mas ele ainda era um príncipe de Portugal. Ele não deixou de ser, ele não foi deserdado de Portugal. E ele foi para Portugal e não mais voltou. Quando ele foi para esse combate em Portugal em 1831, e lá ele adquiriu a doença tuberculose, e prematuramente ele morreu em 1834. E quando ele morreu em 1834, 1832, não estou aqui precisando bem a data, o que aconteceu? O filho dele, primogênito, que poderia ser o príncipe do Brasil, tinha 5 anos, que era o Dom Pedro II. Então foi declarado de maneira difícil de que o novo regente do Brasil era Dom Pedro II com 5 anos de idade. Uma coisa inédita, assim, impossível pensar. E o Brasil, a partir dali, foi governado, porque era uma criança, pelos regentes, que tinha até 1840, quando foi feito o primeiro golpe no Brasil. O primeiro golpe, que foi o golpe chamado golpe da maioridade. Aliás, essa história de golpe, né, é uma história. É um adendo na nossa história, né? Foi o primeiro golpe, foi ainda na monarquia, quando foi o golpe da maioridade, que ele não poderia ser o príncipe regente, e eles anteciparam a maioridade dele aos 14 anos. Ele definitivamente foi anunciado como príncipe regente do Brasil e se tornou o Dom Pedro II, que governou o Brasil até a Revolução, até o novo golpe
que foi a proclamação da República. A proclamação da República também foi um golpe dos principais auxiliares do Dom Pedro II, que era Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, que eram da Casa Militar do Império, se reuniram e decidiram de que o Brasil não precisava mais dele. Isso tudo foi em função de questões de natureza econômica e política, vamos ser sinceros. A Princesa Isabel, em 1880, já falava de maneira aberta de que ia proclamar que queria a liberdade dos escravos, ela era uma abolicionista de maneira firme, e Dom Pedro II também. Mas ele não fazia porque tinha as questões políticas. E como ele não o fez, ele fez a Lei Áurea, né, que foi a libertação dos escravos. Logo, 2 anos depois, os cafezais, os donos do dinheiro do Brasil, não aceitaram isso porque liberou os escravos, perderam mão de obra barata e aí anunciaram então que ele ia cair e se criou a proclamação da República no dia 15 de novembro e nós tivemos então a primeira República do Brasil, que foi um golpe contra o Dom Pedro II. E aí nasceu então a República Federativa do Brasil, que passou a ter, então, um regime democrático. Então, a história bem detalhada, quase, é bem isso. E a partir dali nós já conhecemos um pouco mais do Brasil, um pouco mais da democracia, e é assim que a democracia, então, começou a ser exercitada no Brasil. E eu poderia discorrer aqui vários fatos desses períodos, mas a democracia então é aí. Então nós tivemos sim uma democracia representativa e o Brasil passou a ser democrático a partir daí e até hoje, com períodos de ditaduras durante esses 170, 180 anos, mas a democracia ainda teve o maior período de governo do Brasil. Sim, sim. E a gente vai falar daqui a pouquinho que nesse regime vivemos aí a ditadura militar. Perfeito. E tu falar em militarismo, antes de eu fazer essa pergunta, quero só reforçar que até aqui, com a sua aula, né, que o senhor está dando aqui pra gente agora, o que eu consigo abstrair, o que eu consigo entender, concluir é que esse espírito de independência nada mais é do que a mensagem, o desejo de que as coisas fossem democráticas, realmente houvesse essa liberdade, né? Quando o Dom Pedro falou isso aí, essa frase aí, eu vejo nele esse espírito de democracia, Perfeito. De independência. Então, para mim, o sentido da frase eu capto como isso aí, né? Essa mensagem. Agora, por que, doutor Luiz, que existe essa adesão, né, essa reverência ao 7 de setembro, mais pela questão do militarismo? Qual é a associação? Porque a gente vê que hoje em dia os militares, ainda hoje em dia, antigamente era muito mais, mas se tem uma parte da nossa sociedade que realmente reverencia o 7 de setembro, é o militar. Olha bem, primeiro assim, só para para ratificar. Sim. O que o Dom Pedro I quis dizer é o que nós falamos até hoje. Brasil para os brasileiros. Não é? É assim, é isso que é até hoje, é isso que nós lutamos, é por isso que a independência do Brasil até hoje precisa ser conquistada, porque é o Brasil para os brasileiros, que as riquezas brasileiras sejam dos brasileiros. Essa é a luta até hoje, né? Só para registro. Né? Mas a questão militar é porque o símbolo militar no Brasil sempre foi muito forte, desde o Império e desde a proclamação da República, mais ainda porque foram os militares que governaram uma grande parte da história do Brasil. Então isso sempre foi muito bem colocado como um exercício militar para ratificar que a força militar é a representação maior da força brasileira. Nós precisamos ter militares organizados, fortes, porque a defesa da nação cabe à força militar. Por isso que os militares trabalham isso com muito mais veemência, e aí nós temos que resgatar também a história de Duque de Caxias e tantos outros que lutaram para que o Brasil se mantivesse independente. Então os militares foram sempre os protagonistas da garantia de que a independência tem que ser firme e forte, e até hoje é. Então 7 de setembro nada mais é que não é só dos militares. Eu acho que eu me lembro também, quando criança, que nas escolas, em todos os lugares, a Semana da Independência é uma semana comemorativa, festiva, e eu acho que tem que ser assim para todos os brasileiros.
É assim em todos os países. A independência americana no dia 4 de julho, todos os americanos comemoram, mas as forças americanas militares são as que mais impõem o respeito àquela data comemorativa, porque foi uma conquista. Antigamente nós tínhamos, inclusive, nas escolas, a disciplina de educação cívica, né? Sim. Educação moral e cívica, se não me engano, que era justamente para despertar esse lado do patriotismo, não é? A gente cantava o hino nacional. Isso, me lembro. Hasteava a bandeira. Hasteava a bandeira, fazia referência e reverência à história do Brasil, à história dos símbolos nacionais, e aí eu quero também destacar que os símbolos nacionais são da República do Brasil e não de pessoas. É bom que a gente lembre isso. Tem algumas pessoas que usam a bandeira como se fosse uma bandeira política. A bandeira do Brasil é uma bandeira da pátria de todos os brasileiros e é um símbolo nacional. Não cabe a quem quer que seja se avocar de dono da bandeira do Brasil e dizer que se não for com a bandeira do Brasil, tem lado político. Não, todos temos que ter a bandeira do Brasil, independente do lado político. Perfeito. Tem uma pergunta que é da sua fala, mas antes de eu ir para essa pergunta, que eu vou deixar lá para o finalzinho, gostaria que o senhor fizesse rapidamente, porque é inevitável nessa parte histórica do nosso país, o golpe militar. Né? A gente falou, o senhor falou lá no comecinho sobre o golpe, mencionou alguns golpes aí, e essa é uma parte que está na história do nosso país, né, doutor Luiz? Está no DNA do Brasil. Infelizmente está no DNA do Brasil. Eu apenas recapitulei. No período imperial tivemos 2 golpes e tivemos no período democrático vários golpes. Portanto, o Brasil tem uma cultura já, né? Já faz parte da cultura do Brasil de golpes. Tivemos muitos precalços na democracia brasileira, uma democracia um pouco fragilizada até certo ponto, porque nós tínhamos no Brasil 80% de analfabetos, o que era uma facilidade para conduzir esse tipo de postura. O Brasil, de 20, 30 anos para trás, teve um investimento maior na cultura, na educação, e esse tipo de sentimento golpista tem diminuído. Pelo menos é para ter diminuído, porque na medida em que as pessoas têm cultura, têm educação e conhecem o que é e o que não é verdade, as pessoas não devem mais cultuar subtração de poder pela via arbitrária. Vivemos períodos difíceis, e aqui eu vou registrar no período de Vargas, de 34 a 45, também perseguições aos comunistas, também teve lá. Tivemos em 64 até 85 períodos de perseguições, e que nós já experimentamos o que é não ser democrático. Portanto, qualquer pessoa que fale em golpe ou fechar instituições democráticas, tradicionais e históricas, trabalha com uma cultura que nós temos que colocar para trás, que é a cultura do golpismo, de qualquer outra coisa. Então, a cultura da democracia é uma cultura que cabe a todos os brasileiros defender com todas as energias, porque a independência do Brasil, já tivemos história para isso, é marcada por isso. Então nós temos que manter a independência do Brasil, garantindo a democracia e garantindo que a representação política do Brasil seja respeitada, porque é assim que nós faremos um Brasil mais respeitado. Essa é a minha linha de raciocínio. E é uma linha de raciocínio louvável, né? Gostaria de elogiar até a sua fala e agradecer, porque quando o senhor falou sobre esse pensamento golpista, sobre as falas que insinuam fechamento de instituições que são tradicionais, que são democraticamente regidas, institucionalizadas, como, por exemplo, infelizmente, nos últimos anos a gente tem ouvido frases como fechar o STF, né? É lamentável demais isso. Isso, eu até fico... eu não sou muito feliz em fazer esse tipo de comentário, porque as instituições são necessárias para qualquer regime de governo, sobretudo o regime democrático, em que as instituições e os poderes precisam funcionar independentes e harmônicos para que o país viva em paz. Portanto, não é tolerável esse tipo de argumento, mas eu acho que o país assim, já tem uma consciência coletiva bastante forte. A cultura e a educação brasileira avançou muito nesse sentido, a ciência avançou muito, e eu acho que a gente está no patamar da história de que esse tipo de situação não se consolida assim de maneira tão fácil, porque eu acho que a resistência a esse tipo de conduta arbitrária não tem mais espaço no Brasil, é o que eu espero. O que todos nós esperamos, né? Agora, preocupa
porque a gente sabe que a questão militar sempre teve uma atuação, um papel preponderante, determinante no sistema político, né, social, enfim, aqui no país. E a gente vê que hoje meio que está aí como um agente, vamos dizer, não protagonista, mas lado a lado com um agente protagonista hoje do país, né? É preocupante isso? Não. Não. Eu não vejo como preocupante porque nós não podemos generalizar as Forças Armadas por aqueles que são ainda afeiçoados a regime autoritário. As Forças Armadas brasileiras têm um grande respeito do Brasil, têm grande papel na nação brasileira e os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica têm a responsabilidade e a consciência absolutamente tranquila do papel deles. Então não são esses arroubos que os fake news, essas coisas que eu até reputo como fake news às vezes, Sim. de que propagam isso de maneira aleatória e sem qualquer fundamento, porque já tem sido demonstrado isso claramente, de que não é movimento militar, não é movimento das Forças Armadas que está pensando isso. Os militares, com a responsabilidade que têm a consciência de que o regime democrático precisa ser assegurado e o papel dos militares é reservado a garantir a segurança nacional, a garantir a estabilidade do Brasil. E eu acho que eles sabem e têm a consciência e têm demonstrado isso. Há exceções. Sim. Em todos os lugares. E eu acho que quem está falando isso é a exceção e a maioria dos militares entende que a democracia é o melhor regime de convivência e o papel das Forças Armadas é garantir isso. Eu tenho certeza de que isso prevalecerá sempre. Prevalecerá, com certeza, e sabendo que eles têm esse espírito de resguardar, de salvaguardar a pátria. Isso mesmo, isso mesmo. Estamos conversando com o Dr. Luiz Gomes, gente. Ele é advogado, doutor em Ciências Sociais e Jurídicas. Gostaria muito agora que o senhor fizesse uma mensagem reflexiva sobre esse 7 de setembro. Na sua fala, o senhor pontuou, achei muito interessante que a mensagem do Independência ou Morte é fazer com que o Brasil, desde lá, que o Brasil seja realmente do brasileiro. E quando a gente fala essa frase, doutor Luiz, remete a quê? Quando a gente... Independência. Independência de quê? A quê? Pra quem? Com quem? Como é esse processo? A luta da independência hoje, quero dizer a você que está acompanhando esse podcast, a luta da independência hoje não é mais uma independência do campo internacional, político ou qualquer outra natureza. A independência que se conquista de verdade hoje é com o Brasil para os brasileiros. Em que aspecto? Que todos tenham oportunidades de acesso, que todos tenham acesso à educação, que tenham sido respeitados nas suas opiniões, que sejam respeitados nas diversidades que o Brasil existe, seja de gênero, de cultura, de cor, de raça. Esse é o Brasil que precisa lutar por independência. Um Brasil em que todos os brasileiros tenham alimento de manhã, de tarde e de noite. Um Brasil em que as riquezas brasileiras sejam exploradas, divididas e compartilhadas, os seus louros com os brasileiros. Essa é a independência que está na pauta hoje, que é uma independência que precisa ter um regente. Não vai ser o príncipe Dom Pedro I e nem o Dom Pedro II, mas nós precisamos ter um regente que tenha esse tipo de pensamento. Um pensamento de colocar um Brasil mais igual, um Brasil mais solidário, em que as pessoas tenham mais empatia com os outros, com o sofrimento dos outros. Uma independência que nós possamos olhar aos olhos uns aos outros, independente da opinião política e partidária, e ter o mesmo carinho e afeto como brasileiro, como pessoa. É esse o Brasil que eu espero que a gente conquiste ainda, por isso que nós continuamos lutando por ele, porque é um Brasil que seja inclusivo e que as pessoas convivam de maneira harmoniosa e que o ódio jamais prevaleça sobre a fraternidade. Assim que eu penso, que eu espero e sonho esse Brasil todos os dias. E não só sonho, eu trabalho todos os dias como advogado, humanista, como advogado que se preocupa com a vida das pessoas. É assim que todos nós devemos ser, cada qual a nossa profissão. Então essa é a independência dos sonhos, uma independência que nós teremos um Brasil fantástico, é o melhor país do mundo, é o país mais rico do mundo, é o país que tem o povo mais ordeiro e tranquilo do mundo. Nós não podemos deixar que qualquer período um pouco mais conturbado complique ou atrapalhe essa convivência tão pacífica que o Brasil sempre teve na sua história
e nunca precisou uma guerra para que o Brasil se mantivesse assim. Sempre foi nos processos políticos que o Brasil manteve isso, e eu espero que aconteça isso, né? Que isso seja possível e que você que está nos acompanhando possa amanhã, dia 7 de setembro, aliás hoje 7 de setembro, festejar essa independência com a bandeira do Brasil na mão, mas com uma bandeira de que não ao ódio, não a qualquer ataque à democracia, não a qualquer ataque às instituições, e que seja um Brasil da felicidade, um Brasil da harmonia, um Brasil da fraternidade, um Brasil feliz. Nós queremos um Brasil feliz, não é isso? Com certeza. Com essa mensagem do Dr. Luiz Gomes, gente, eu nem precisava mais falar nada, mas eu tenho ainda uma ressalva. Preciso ressaltar que você, de tudo isso que o Dr. Luiz Gomes pontuou, mencionou aqui pra gente, nos ensinou sobre esse processo da independência do Brasil, da independência do nosso país. Você que está nos acompanhando, eu, Dr. Luiz, Itapuã, todos nós, cada brasileiro faz parte desse processo de libertação. Nós temos o nosso poder em mãos, que é o voto. Não podemos, doutor Luiz, deixar passar em branco. Estamos em ano eleitoral, em mês eleitoral, né? Já praticamente há menos de 30 dias aí o pleito eleitoral deverá ser realizado. Então, é preciso ter consciência, realmente ser brasileiro e atuar dia após dia em prol desse processo da liberdade do nosso país, da nossa liberdade enquanto brasileiro. Muito bem, eu estou muito feliz aqui. É isso. Essa é a nossa mensagem. Esse é o grito de independência. Esse é o nosso grito de independência. É isso. Liberdade, democracia, fraternidade, amor e não ao ódio. E vamos construir um Brasil feliz, como nós sempre fomos durante a história, não é? Um Brasil de um país feito de gente consciente, de gente que se orgulha de ser brasileiro e que passe a viver, porque eu vejo, doutor Luiz, não sei se eu concordo comigo, que às vezes a população brasileira, né, nós enquanto população, a gente se omite, né? Às vezes a gente vê aí tudo a cada dia nos supermercados, tudo subindo, a inflação descontrolada, né? Ninguém dá conta da alimentação super cara e tal. E como é que eu, como brasileira, posso mudar isso? Tem uma ferramenta na mão, como eu já pontuei, né? O voto. Então, precisamos ter essa consciência de ver o que é melhor, não só para mim, mas para o país, pensar na coletividade. Deixa essa mensagem aí sobre o coletivo, né? A gente precisa ser pessoas coletivas. A gente não é, né? Às vezes eu tive um professor na minha pós-graduação, falar que professor, eu também sou graduada nessa área da docência, que ele falou assim, ele é um cientista político, ele falou assim, a gente tem, o nosso vizinho, muitas vezes ele trabalha, ele tem transporte próprio, eu não tenho. Muitas vezes ele trabalha na mesma rota que eu faço todos os dias. Mas nem eu, nem ele temos a sensibilidade, a consciência de chegar e falar, vamos se organizar para a gente dividir esse transporte, eu te dou a carona e tal, a gente racha o combustível. Esse senso de coletividade, de estar sempre pensando, olhando para o próximo. O senhor bem falou, né? É fraternidade. Sim. Mas a coletividade, o pensamento coletivo é fundamental nesse processo de liberdade, de democracia, né, doutor Luiz? Muito mesmo. E eu quero só fazer um registro de que nós vivemos numa revolução tecnológica. Perfeito. E acho que nesse campo, esse assunto tem tudo a ver, porque outro dia eu estava num restaurante, um casal de namorados jantando, cada qual olhando um celular e conversando pelo celular. Eu quase levantei da mesa e fui até lá. Meu Deus. Tipo assim, olha aqui. Né? Não, tipo assim, olha a que ponto nós chegamos, infelizmente, com a tecnologia, que não era para ser isso, o distanciamento social. Então eu acho que esse distanciamento social, ele tem sido muito grave do ponto de vista da convivência humana. E eu dizia isso ontem numa aula na Universidade de Brasília, sobre esse aspecto, sobre essa influência da revolução tecnológica no mundo da relação humana. E a gente consegue ser isolado mesmo estando no meio de todas as pessoas. Eu acho que isso nós precisamos mudar.
E essa mudança de comportamento não é que você não tenha que usar telefone ou internet. Não, acho que você pode usar, mas você tem sempre que valorizar a relação humana. E esse ponto, inclusive, é fundamental para tudo, inclusive na relação de trabalho, na produtividade, na relação com seus filhos. Precisamos muito de que essa consciência coletiva, primeiro a consciência individual, né, que a importância do coletivo passa pela consciência individual, que você tenha a consciência individual de que a convivência social ela faz parte de um crescimento, do desenvolvimento e até mesmo da sua própria felicidade. Quando você se relaciona, você se torna uma pessoa bem mais feliz, e a busca que nós temos todos os dias é a busca que todos nós acordamos de manhã, quando olhamos no espelho, escovamos os dentes, vamos tomar o café da manhã, que Deus nos dê um dia feliz. Então nós queremos a felicidade todos os dias. Portanto, a felicidade está em mim, mas está no outro, né? Então nós precisamos ter essa consciência. Eu peço a todos que, com essa reflexão, todos os dias de manhã, não ligue o celular antes de dar bom dia para sua esposa, para o seu filho, tomar o café da manhã, de dar um beijo no rosto. Não ligue o celular. Faça esse gesto que já está desaparecendo do mundo. O gesto do abraço, do beijo, essa sensibilidade individual, ela tem um reflexo, e aí vem a resposta no sentimento coletivo. Se isso se coloca no individual, todos fazendo, nós temos um coletivo, e aí a gente tem uma sociedade mais harmoniosa, mais amorosa, mais feliz, menos litigante, menos desavença, menos ódio, porque essa é a busca individual que todos nós devemos ter e que devemos desejar isso para o outro. Portanto, esse é o papel que eu acho muito importante. Perfeito. Essa é a mensagem, né? Essa é a nossa reflexão desse podcast desse 7 de setembro, para deixar essa mensagem, essa reflexão para você, da importância dessa data e da importância de você ter um espírito, né, realmente de querer a liberdade, de querer a democracia, de querer o melhor. Pense individual, mas pense que o coletivo é importante para todo esse processo. Não adianta eu me preocupar só com o lixo que tem na minha calçada. Se eu utilizo a calçada da minha vizinha e a calçada dela está cheia de lixo, qual é a consciência que eu tenho? Não me importa saber quem jogou aquele lixo naquela calçada. Me importa saber que aquele lixo não deve estar lá. Não é o local dele. Então eu, como meu papel cidadã, como meu papel de uma pessoa que preza pelo meu país, que tem a mente consciente de que a gente precisa evoluir, de que o nosso país precisa realmente ser liberto, adquirir independência, eu preciso fazer a minha parte, pensando no coletivo, olhando para o outro. Essa é a nossa mensagem. Dr. Luiz, super obrigada pela sua participação. Enriqueceu, aprendi bastante aqui. Com certeza quem vai acompanhar esse podcast também vai aprender. Muito obrigada mesmo. Esteja convidado a voltar sempre. Muito obrigado, fico feliz de estar por aqui. Se as pessoas quiserem acompanhar, meu Instagram é @luisgomes.rn. Eu sempre tenho algumas ideias, algumas coisas por lá. E para mim é sempre uma alegria compartilhar, porque o conhecimento ele não serve de nada se você não compartilhar. Se você não compartilhar suas alegrias, suas angústias, você fica preso em si mesmo. Portanto, eu recomendo, compartilhe seus pensamentos, suas ideias, que sejam para construir uma sociedade melhor. É esse o desafio da nossa vida. Obrigado. E é também um legado que você deixa. Muito né? bem. Super obrigada. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí no YouTube. É o TVPN Play. PN TV Play, qual que é o correto, Itapuã? PN TV Play. PN TV Play, gente, é o canal do Potiguar Notícias. Por favor, se inscreve para acompanhar diariamente os nossos podcasts. Muito obrigada, até a próxima. Tchau!